Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Roberto, mas na firma todo mundo me chama de Betão. Sou coletor há 12 anos. Eu corro atrás do caminhão compactador 6 noites por semana. A gente é invisível, sabia? Você ouve o caminhão, xinga o barulho, vira para o lado e dorme. Ninguém olha na cara do lixeiro. E acredite em mim, tem noite que é melhor você não olhar mesmo. Aconteceu numa terça-feira chuvosa, na Zona Leste. A rota era padrão, bairros residenciais antigos. Eu e o meu parceiro, o Ceará, estávamos no ritmo. O motorista, o Tonho, dirigia devagar, aquele gigante de metal engolindo tudo o que via pela frente. Chegamos na Rua Cega. É um beco sem saída, estreito, onde o caminhão tem que entrar de ré. No final da rua tem um casarão velho, muro alto com cacos de vidro em cima, portão de ferro enferrujado. Em 12 anos eu nunca peguei um saco de lixo naquela casa. Parecia abandonada. Mas naquela noite havia lixo. O farol do caminhão iluminou a calçada do casarão. Havia uma pilha, uns 10 sacos pretos, daqueles reforçados de 100 litros. Estavam alinhados perfeitamente, um ao lado do outro, como soldados. Olha só, o fantasma resolveu fazer faxina! O Ceará gritou rindo, já pulando do estribo. Eu desci também. A chuva estava fina, gelada. O cheiro da rua era o de sempre, chorume e diesel. Mas quando cheguei perto da pilha de sacos, o cheiro mudou. Subiu um odor forte de terra molhada e amônia. Sabe aquele cheiro de tintura de cabelo forte? Era isso, misturado com o cheiro de buraco cavado na terra. Vamos logo, que tá pesado, o Ceará disse, pegando 2 sacos. Eu fui pegar os meus. Quando toquei no plástico, eu recuei. O saco estava quente, não morno de ter ficado no sol, porque era noite e chovia. Estava quente como um corpo vivo, febril. E a textura não parecia ter garrafas ou caixas dentro. Parecia ter massa, algo denso, mole e pesado. Betão, bora! O Tonho acelerou o motor impaciente. Eu agarrei os sacos. Eram pesados, escorregadios. Joguei os 2 na boca do caminhão, na caçamba traseira. O Ceará jogou mais 2. Faltava um. O último da fila. Ele estava encostado no portão de ferro. Eu fui até lá. Quando me abaixei para pegar, eu notei que o nó do saco não estava amarrado com arame ou fita, estava amarrado com cabelo. Um tufo longo de cabelo preto, grosso, dava o nó na boca do plástico. Meu estômago gelou. Peguei o saco. Ele era o mais pesado de todos. Eu fiz força para levantar. E dentro do saco, algo se mexeu. Não foi o movimento de um bicho, um gato ou rato tentando sair. Foi um movimento lento, de acomodação. Como se o que estivesse lá dentro tivesse mudado de posição, porque eu o incomodei. Eu quase larguei. Mas o medo de parecer maluco na frente dos caras falou mais alto. Corri e joguei o saco na caçamba. Puxa a alavanca! Gritei para o Ceará. Ele acionou o sistema hidráulico. A pá compactadora começou a descer. Aquele movimento lento e inexorável de esmagar o lixo para dentro do baú. Eu fiquei olhando. Eu não conseguia tirar os olhos daquele último saco. A pá de metal tocou o plástico preto. O saco estourou com a pressão. Mas não saiu lixo de cozinha, não saiu papel higiênico. De dentro do saco escorreu uma substância cinza, viscosa, parecida com argila mole. E no meio dessa lama havia peles. Não peles de animal. Eram fatos inteiros de pele humana, como se fossem roupas que alguém tinha despido. Havia a pele de um braço inteira, como uma luva longa. Havia a pele de um torso. Eram translúcidas, finas, balançando na gosma cinza. E então eu vi o rosto. A pá estava esmagando tudo, mas por um segundo a luz amarela do giroflex iluminou o que tinha saído do último saco. Era uma máscara de pele, um rosto humano completo, vazio, sem olhos, sem músculos, apenas a pele flácida com o cabelo preto ainda preso no topo. A boca da máscara estava aberta num grito mudo e vazio.
E os olhos da máscara, os buracos vazios dos olhos, se viraram para mim enquanto a máquina engolia tudo. Meu Deus! Sussurrei. O Ceará não viu. Ele estava olhando para o celular. O Tonho estava olhando o retrovisor. A máquina engoliu tudo. O líquido que escorreu pela calha do caminhão não era o chorume preto de sempre. Era prateado, brilhante como mercúrio. Eu olhei para o casarão. O portão de ferro estava entreaberto, apenas uma fresta, e na escuridão da fresta havia alguém. Uma figura alta, nua, mas a pele da figura era vermelha, viva, brilhante, sem a camada externa, músculo puro e exposto. Ela estava parada na chuva, fumegando no frio. Ela levantou uma mão sem pele e acenou, um aceno lento de agradecimento. Ela tinha acabado de trocar de roupa, e eu tinha acabado de levar o resto velho embora. Eu pulei no estribo do caminhão e bati na lataria com força. Vai, vai, Tonho, tira a gente daqui! O caminhão arrancou. Eu passei o resto da rota tremendo. O Ceará me perguntou se eu estava doente. Eu disse que sim. Quando chegamos no aterro sanitário para descarregar, eu fiquei de longe. Eu vi a montanha de lixo cair do caminhão. Eu procurei a gosma prateada. Não vi nada. Tudo tinha se misturado à podridão da cidade. Mas as minhas luvas... Eu tirei as luvas de borracha grossa que usamos. Na palma da minha mão direita, a mão que segurou o nó feito de cabelo. Havia uma mancha cinza. E a minha pele, naquele ponto, estava solta. Eu puxei. Saiu um pedaço de pele da minha palma, sem dor, sem sangue. Por baixo, a carne estava nova, rosada, perfeita demais. Hoje, eu trabalho com luvas duplas e eu nunca mais entro na rua cega. Mas o que me apavora é que toda semana a minha pele da mão descasca um pouco mais. E a carne nova que nasce por baixo, ela não parece minha. Ela é lisa demais, forte demais. E às vezes ela se mexe sozinha, como se quisesse agarrar coisas que eu não quero pegar. Você acha que conhece o cheiro de lixo? Aquele cheirinho azedo da sua lixeira da cozinha ou o fedor de um container no sol de meio-dia? Mas você não conhece o verdadeiro cheiro. O cheiro que a gente respira às 3 da manhã, misturado com diesel queimado, umidade e o corum, aquele suco preto e tóxico que escorre da caçamba e mancha a alma da gente. Meu nome é Cláudio. Trabalho na coleta noturna há 12 anos. Já vi de tudo. Cachorro morto, arma de crime, saco cheio de dinheiro picado e até feto. A gente aprende a desligar o cérebro. É pegar, jogar, bater na lataria, pular no estribo e seguir. O ritmo é hipnótico. Para, corre, joga, prensa. Mas a noite de terça-feira passada foi diferente. Estávamos fazendo a rota do bairro das Figueiras. É uma área nobre, ruas largas, árvores antigas que bloqueiam a luz dos postes. Eu estava na traseira com o Marcão, meu parceiro de dupla há 5 anos. O motorista era o velho Gil, que dirige aquele caminhão como se fosse um tanque de guerra. Era para ser uma noite tranquila, até chegarmos na Rua dos Crisântemos. É uma rua sem saída, com casarões antigos e muros altos. O estranho é que aquela rua não estava no roteiro original. O Gil entrou lá porque viu um acúmulo anormal de sacos pretos na calçada da última casa. Uma mansão que parecia abandonada, com as janelas pregadas com tábuas. O caminhão parou com aquele chiado agudo dos freios a ar. O silêncio da rua era pesado, não havia grilos, nem cachorros latindo, apenas o ronco do motor em ponto morto e o zumbido da prensa hidráulica girando devagar. Que porra é essa? Marcão resmungou, ajeitando as luvas. Quem deixa 30 sacos de lixo na rua de uma vez? Descemos do estribo. O ar estava gelado, mas, ao me aproximar da pilha de sacos, senti uma onda de calor. O lixo estava quente. Peguei o primeiro saco. Era pesado, denso. A textura não era de garrafas plásticas ou papelão. Parecia carne, mas não tinha cheiro de podre.
Tinha um cheiro metálico, forte como cobre e ozônio. "Vamos logo com isso, Cláudio", gritou o Gil da cabine. Começamos a arremessar. O ritmo quebrou. Os sacos eram pesados demais. Quando joguei o terceiro saco na boca do compactador, ele não fez o barulho seco de aterrissagem. Fez um som molhado. Splut. Marcão pegou 2 de uma vez. Ele estava suando frio. "Cara, isso aqui tá vibrando", ele sussurrou, os olhos arregalados. "Para de frescura, joga logo." Acionamos a alavanca da prensa. A chapa de aço desceu, aquele monstro hidráulico que esmaga qualquer coisa com toneladas de força. O barulho normal é de crack crush, vidro estourando, madeira partindo. Dessa vez não houve estalo. Houve um grito. Não um grito humano. Foi um som de ar escapando, um lamento gorgolejante que veio de dentro da caçamba, abafado pelo metal. A prensa travou na metade do caminho. O motor do caminhão engasgou e morreu. A escuridão caiu sobre nós. A única luz vinha da lua cheia, filtrada pelas árvores. "Gil, liga essa merda!" gritei. Nenhuma resposta da cabine. Marcão se aproximou da boca do compactador. O cheiro de cobre ficou insuportável. "Cláudio, a prensa não travou no lixo", ele disse, a voz trêmula. "Tem alguma coisa segurando a chapa." Fui até lá e acendi a lanterna do celular. O feixe de luz cortou a escuridão da caçamba. O que eu vi me faz acordar gritando toda a noite. Os sacos pretos haviam se rasgado, mas não havia lixo dentro. Havia uma massa cinzenta, fibrosa, que pulsava, e essa massa estava se fundindo ao metal do caminhão. Veias grossas e negras como raízes subiam pelos pistões hidráulicos, impedindo a prensa de descer. E no meio daquela massa havia olhos, dezenas deles. Olhos humanos, leitosos, cegos, espalhados aleatoriamente pela carne do lixo. "Eles não foram jogados fora", Marcão sussurrou hipnotizado. Ele estendeu a mão na direção daquilo. "Não toca nisso", berrei. Tarde demais. Uma das raízes negras chicoteou para fora da caçamba, rápida como uma cobra, e se enrolou no pulso do Marcão. Ele não gritou. Ele foi puxado. Com uma força brutal, ele foi arrastado para dentro da boca do caminhão. Eu ouvi o som de ossos quebrando quando o corpo dele bateu contra a chapa de aço travada. Eu caí para trás, rastejando no asfalto, tentando me afastar. Olhei para a cabine. O velho Gil estava lá, imóvel. A cabeça dele estava virada para trás num ângulo impossível, olhando para mim através do vidro traseiro. Ele sorria, mas não era o sorriso do Gil. Então, o motor rugiu sozinho. A prensa destravou. Eu ouvi o Marcão chorar lá dentro por um segundo, antes do som mecânico da compactação abafar tudo. Vrum! Crack! Splut! O líquido que escorreu pelo dreno do caminhão não foi chorume preto. Foi vermelho vivo, brilhante sob a luz da lua. Levantei e corri. Corri até meus pulmões queimarem, até encontrar uma avenida movimentada. A polícia encontrou o caminhão na manhã seguinte, estacionado perfeitamente no pátio da empresa. O velho Gil foi encontrado morto na cabine, infarto fulminante. Disseram que ele estava morto há horas. E o Marcão? Deram como desaparecido. Disseram que ele abandonou o turno e fugiu com alguma amante. Mas eu sei a verdade. Ninguém olhou a caçamba. Eles esvaziaram o caminhão no aterro sanitário antes da perícia. O que restou do Marcão e daquelas coisas agora está enterrado sob toneladas de lixo da cidade. Eu pedi demissão no dia seguinte, mas não adianta. Às vezes, quando passo perto de uma lixeira à noite e sinto aquele cheiro azedo, eu ouço, bem baixinho, no fundo do ouvido, o som da prensa hidráulica e a voz do Marcão sussurrando meu nome, pedindo para ser reciclado. Você aprende rápido que a cidade não dorme de verdade, ela desmaia.
E nós, os lixeiros, somos os enfermeiros que limpam a sujeira enquanto o paciente está inconsciente. Meu nome é Renato. Trabalho na coleta pesada há 7 anos na Zona Leste. O trabalho destrói suas costas, seus joelhos e seu olfato. Mas o pior não é a dor física, é o que você vê quando ninguém está olhando. Aconteceu numa quinta-feira chuvosa, daquelas chuvas finas e geladas que transformam o chorume e o óleo da pista numa pasta preta e escorregadia. Eu estava na traseira com o Boca, um cara mais velho, quieto, que só falava para pedir cigarro. O motorista era o Duda. Estávamos no final do turno, por volta das 03h40 da manhã. O caminhão já estava quase cheio, o compactador roncando alto, sofrendo para esmagar toneladas de restos urbanos. Duda entrou numa rua estreita de paralelepípedos, uma daquelas vilas antigas que parecem ter parado no tempo. O lugar estava escuro demais. Metade dos postes estava queimada. O caminhão parou. "Última parada, bora!" gritou o Duda. Eu e o Boca descemos. O cheiro ali era diferente. Não cheirava a lixo azedo. Cheirava a terra molhada e algo doce, enjoativo, como flores deixadas em túmulo há muito tempo. Havia apenas uma lixeira na rua inteira. Uma daquelas gaiolas de ferro chumbadas na calçada, na frente de um sobrado cinza com as janelas fechadas. Dentro da gaiola não havia sacos pretos comuns. Havia apenas um volume grande, embrulhado em lona grossa, amarrado com arame. Tinha o tamanho de um homem encolhido. "Que porra é essa? Entulho?" Boca resmungou, chutando a grade. "A gente não leva entulho, Boca. Deixa aí." "Deixar o caramba. O Duda quer ir embora. Se a gente deixar, o fiscal multa. Ajuda aqui." Pegamos o volume. Pesava uns 70 quilos. O tecido da lona estava úmido e gorduroso. Enquanto levantávamos aquilo para jogar na boca do caminhão, senti algo se mexer lá dentro. Não foi um movimento brusco. Foi um deslocamento de peso, como se o conteúdo fosse líquido e sólido ao mesmo tempo. Jogamos na caçamba. O baque foi surdo. Boca puxou a alavanca da prensa. A chapa de aço começou a descer, lenta e inexorável. Foi aí que ouvimos. Não veio da rua. Veio de dentro do caminhão. Toc, toc, toc. Alguém bateu no metal de dentro para fora. O Boca travou, a mão ainda na alavanca. A prensa parou na metade do caminho. O motor do caminhão continuava girando, mas o som das batidas atravessou o ruído do diesel. "Você ouviu isso?" Boca perguntou, o rosto pálido sob a luz amarela do giroflex. "Deve ser rato, ou gato preso." Menti. Mas eu sabia que gato não bate com os nós dos dedos no metal. "Gato o caralho." Boca subiu no estribo e se inclinou para olhar dentro da boca do compactador, tentando ver o que estava acontecendo embaixo da prensa entreaberta. Tem alguma coisa brilhando ali," ele sussurrou. Nesse momento, a lona se rasgou sozinha. Eu estava no chão, olhando para cima, e vi. Não saiu lixo, saiu uma névoa, um vapor denso e gelado que cheirava aquele perfume doce de velório. E então, o volume falou. Não com voz. A voz estava na minha cabeça. Era um sussurro agudo, arranhado. Ainda não... Boca gritou, mas não foi de medo. Ele gritou como se tivesse levado um choque elétrico. Ele começou a convulsionar ali mesmo, pendurado na traseira do caminhão. Os olhos dele viraram, ficando totalmente brancos. "Boca, sai daí!" Gritei correndo para puxá-lo. Quando toquei na farda dele, senti um frio que queimou minha mão, como segurar gelo seco. A pele dele estava cinza. E o pior, ele estava sorrindo. Um sorriso largo demais, rasgando os cantos da boca. Ele olhou para mim com aqueles olhos brancos e disse, com a voz que não era dele, "A prensa está com fome, Renato." E ele se jogou. Ele não caiu.
Ele mergulhou para dentro da fenda, para baixo da chapa de aço parada. Eu entrei em pânico. Soquei o botão de emergência na lateral do caminhão para travar tudo, mas o sistema não obedeceu. Sozinho, sem ninguém tocar na alavanca, o mecanismo hidráulico voltou a funcionar. A chapa desceu. Eu ouvi. Deus, eu ouvi tudo. O som não foi de esmagamento. Foi o som de algo sendo mastigado. E junto com o barulho de ossos, ouvi o Boca rindo. Ele ria enquanto era compactado, uma risada histérica, feliz, que foi cortada abruptamente quando a prensa completou o ciclo. O caminhão silenciou. O Duda desceu da cabine correndo, segurando uma barra de ferro. Que foi? Cadê o Boca? O que aconteceu? Eu apontei para a caçamba, tremendo, incapaz de falar. O líquido começou a escorrer pelo dreno. Mas não era sangue, era água barrenta. Litros e litros de água de rio, cheia de lodo, escorrendo onde deveria haver sangue humano. O Duda olhou para dentro. Ele iluminou com a lanterna. Renato, você tá maluco? Ele disse, virando-se para mim, confuso. Ele se jogou. Ele tá aí dentro. Eu berrei. Quem se jogou? O Boca. O Duda franziu a testa, uma expressão de medo genuíno crescendo no rosto dele. Renato, quem é Boca? Eu congelei. O frio da chuva penetrou nos meus ossos. O Boca, meu parceiro, a gente trabalha junto há 3 anos, porra. Duda recuou um passo, segurando a barra de ferro com mais força, como se eu fosse uma ameaça. Você tá trabalhando sozinho comigo hoje, Renato. A empresa não mandou o segundo coletor. Você tá nessa traseira sozinho a noite toda. Olhei para a caçamba. A prensa estava fechada. O líquido barrento continuava pingando no asfalto. Olhei para a minha mão, onde eu tinha tocado nele. A marca da queimadura de frio estava lá, vermelha e pulsante na minha pele. O Duda chamou a base pelo rádio, dizendo que eu tinha surtado. Fui afastado por estresse. Disseram que foi alucinação por exaustão. Mas eu sei o que vi. E eu sei que, nos registros da empresa, nunca existiu um funcionário com o apelido de Boca. O problema é que, agora, eu estou em casa, afastado pelo INSS. E toda noite, exatamente às 03h40, eu acordo com um som vindo da cozinha. Toque, toque, toque. Vem de dentro da minha lixeira. E ontem, quando fui colocar o lixo para fora, a lixeira estava pesada, como se tivesse um homem encolhido lá dentro, e cheirava aquele perfume doce de flores mortas. Acho que hoje à noite, quando o caminhão passar, eu vou ter que ir junto. A gente aprende a ficar invisível. É sério. Você pode estar pendurado atrás de um caminhão de 15 toneladas com um giroflex laranja piscando na cara das pessoas e elas não te veem. Elas veem o uniforme, veem o lixo, mas não veem o homem. Meu nome é Jonas. Trabalho na coleta noturna de São Paulo há 8 anos. Já vi coisas que fariam você vomitar o almoço de domingo. Animais em decomposição, armas e até uma perna humana uma vez. Era de manequim, mas o susto quase me fez infartar. Mas o que aconteceu na Rua 7, no bairro industrial, foi diferente. Aquilo não era lixo. Era uma noite de terça-feira, daquelas abafadas, pré-chuva. O ar estava pesado, parado. Eu estava na traseira com o pequeno, um cara de 2 metros de altura, que não tinha medo de nada. O motorista era o Carvalho. A rota estava atrasada. O caminhão já estava com a caçamba quase lotada. Aquele cheiro de chorume azedo impregnando até o gosto da saliva. Entramos nessa rua sem saída, uma área de galpões abandonados e pouca luz. Só tem aquele ali, gritou o pequeno apontando para um único container de plástico verde, daqueles grandes, com rodas, encostado num muro pichado. O caminhão parou de ré. O bip, bip, bip da marcha ré ecoava seco nas paredes dos galpões. Descemos. Quando cheguei perto do container, senti um frio na espinha. Não estava frio, devia estar uns 24 graus. Mas o ar, em volta daquela lixeira, estava gelado. E o cheiro...
Não era podre. Cheirava a formol e terra molhada. Tá pesado pra caramba, reclamou o pequeno, tentando virar o container para encaixar no elevador do caminhão. Ajudei ele. O container estava quente ao toque. O plástico vibrava levemente, como se tivesse um motor ligado lá dentro. Deve ser bicho. Ratazana grande, eu disse, tentando me convencer. Encaixamos o container no suporte hidráulico e acionamos a alavanca. O mecanismo levantou a lixeira e virou o conteúdo para dentro da boca do compactador. Não caiu lixo solto. Caiu um bloco único. Era uma massa. Parecia feita de sacos de lixo derretidos, fundidos uns nos outros, mas tinha a forma de algo fetal. Encolhido, do tamanho de um homem adulto, aquilo bateu no fundo da caçamba com um som molhado. Splote. Que merda é essa? O pequeno recuou, limpando uma gota de lodo preto que espirrou na farda dele. O Carvalho, lá da cabine, sem ver o que era, acionou a prensa. A chapa de aço começou a descer para esmagar o lixo e empurrar para o fundo do baú. Foi aí que o horror começou. Quando a lâmina de aço tocou naquela coisa, ela não cedeu. O sistema hidráulico gemeu, fazendo aquele barulho agudo de esforço máximo. O caminhão inteiro sacudiu e a coisa gritou. Não foi um grito de cordas vocais. Foi um som de ar escapando sob pressão, mas modulado, como se imitasse a fala humana. Um som gorgolejante vindo do fundo da garganta. Papai! Eu e o pequeno travamos. O som foi tão alto que atravessou o barulho do motor a diesel. Para! Para a prensa! Eu berrei batendo na lataria do caminhão. O Carvalho freou a prensa, mas já era tarde. A chapa tinha rasgado a superfície daquela massa. De dentro dela não saiu sangue. Saiu uma luz fraca, bioluminescente e centenas, milhares de coisas pequenas. Pareciam baratas, mas eram brancas, albinas, e elas não corriam aleatoriamente. Elas corriam em nossa direção. Elas cobriram a boca do caminhão em segundos, uma maré viva e branca saindo daquela casca que parecia um feto. Corre, Jonas! O pequeno gritou, já se pendurando na lateral do caminhão, batendo no vidro do motorista para arrancar dali. Eu tentei correr, mas escorreguei no chorume que vazava da prensa. Aquele líquido agora brilhava levemente no asfalto escuro. Uma daquelas coisas subiu na minha bota. Eu a chutei. Ela fez um som de vidro quebrando. Olhei de perto por um milésimo de segundo. Não era um inseto, era um dente humano com pernas finas como de aranha, feitas de nervo exposto. O pânico tomou conta. Eu me lancei para o estribo do caminhão assim que o Carvalho acelerou, cantando pneu. Ficamos pendurados, o caminhão balançando, fugindo daquela rua maldita, enquanto a massa branca se espalhava pelo asfalto lá atrás. Rodamos por 20 minutos sem falar nada. O pequeno estava pálido, rezando baixo. Quando chegamos no aterro sanitário para descarregar, o fiscal veio falar com a gente. "O que houve com vocês? Parecem que viram fantasma. E que cheiro é esse?" Nós não respondemos, apenas descarregamos. Quando a caçamba se abriu e o lixo foi empurrado para fora, eu esperava ver a massa, os insetos dentes, o horror. Mas só havia lixo normal, sacolas de mercado, garrafas PET, caixas de pizza. E no meio de tudo, um manequim de loja, antigo, derretido pelo calor ou por algum produto químico, todo retorcido. O pequeno pediu demissão naquela mesma noite. Disse que, quando olhou para o manequim no meio do lixo, o manequim piscou para ele. Eu continuei no trabalho, tenho contas para pagar, mas mudei minha rotina. Nunca mais pego sacos que estejam quentes. E nunca, jamais, olho para dentro da prensa quando ela está descendo. Porque às vezes, no barulho do metal rangendo, eu ainda ouço aquele sussurro gorgolejante chamando por um pai que não existe. E o pior, desde aquele dia, tenho notado que meus próprios dentes estão moles, e às vezes sinto eles coçarem, como se quisessem sair da minha boca e andar por conta própria.
Ninguém olha para o lixeiro. A gente é invisível. Somos parte da paisagem urbana, como um poste de luz ou um bueiro, só que barulhentos e fedidos. E é exatamente por isso que a gente vê as coisas que ninguém mais vê. A cidade dorme, mas o lixo conta segredos. Meu nome é Beto. Trabalho na coleta noturna há 6 anos. O turno começa às 20 horas, mas a hora da bruxa mesmo é lá pelas 3 da manhã. É quando o silêncio nos bairros nobres fica pesado, e o único som é o vrrr hidráulico da prensa do caminhão mastigando o que as pessoas querem esquecer. Aconteceu numa terça-feira chuvosa, daquelas em que a água fria entra pela gola da capa e escorre pelas costas, misturando suor com a sujeira da rua. Eu e o Ceará, meu parceiro de estribo, estávamos fazendo a rota do Jardim Europa. Casas com muros altos, cercas elétricas que zumbem embaixo e câmeras que piscam vermelho no escuro. A gente tem um ritmo, o motorista dá o toque na buzina, a gente salta, pega os sacos, joga na boca do caminhão, bate a alavanca da prensa e corre para o estribo de novo. É mecânico. Pegar, jogar, prensar, correr. Você para de pensar no cheiro de comida azeda e fralda suja depois do primeiro mês. Mas naquela noite na Rua das Acácias, o ritmo quebrou. Era o número 402. Uma casa moderna, cheia de vidro, mas sempre escura. Nunca vi uma luz acesa lá em 3 anos de rota. O lixo deles era sempre limpo. Caixas de pizza, garrafas de vinho caro, embalagens de eletrônicos. Coisa de gente rica e solitária. Dessa vez não havia latas de reciclagem. Só 3 sacos pretos daqueles reforçados de 100 litros. Estavam alinhados perfeitamente na calçada, sob a chuva. O caminhão parou. O freio a ar espirrou. Ceará pegou o da esquerda, eu peguei o do meio e o da direita. Assim que minhas luvas tocaram o plástico do saco do meio, eu travei. Não era o peso. Lixo de rico pesa pouco. Lixo de pobre é pesado, cheio de resto de comida, casca, borra de café. Aquele saco estava pesado, mas era um peso. Morto. Denso. E o pior, estava morno. Não morno de sol, porque chovia gelo. Estava morno de dentro para fora. "Bora, Beto! Tá dormindo?" gritou o Ceará, já pendurado no caminhão, com a chuva batendo na cara. Eu levantei o saco. O plástico esticou. Senti algo sólido lá dentro rolar e bater na minha canela. Não parecia lixo doméstico. Não tinha o som de vidro ou plástico amassando. Era um som surdo. Tamp. Joguei o primeiro saco na boca do compactador. Quando fui arremessar o segundo, o pesado e morno, a alça cedeu. O plástico, molhado e escorregadio, rasgou na lateral quando bateu na borda de metal da caçamba. O saco não abriu todo, foi só um rasgo de uns 20 centímetros, mas a luz amarela do poste da rua bateu bem em cima. O que eu vi me fez gelar mais que a chuva. Não era um corpo. Se fosse, talvez eu tivesse gritado. Era algo mais confuso. Eram roupas, muitas roupas. Mas eram roupas de criança, vestidinhos, camisetas pequenas, todos brancos. E estavam encharcados, não de água. Um líquido escuro, viscoso, escorria das roupas e pingava no metal prateado da caçamba, misturando-se com o chorume podre que já estava lá. Parecia óleo de motor, mas o cheiro atravessou a chuva, atravessou o fedor azedo do caminhão e entrou no meu nariz. Cheiro de cobre, cheiro de ferro, sangue, muito sangue coagulado. Fiquei paralisado, segurando aquela massa pesada e úmida. O motor do caminhão roncava, esperando. "O que foi, caramba? Joga essa porra!" O motorista buzinou. Foi nesse segundo de hesitação que eu senti, aquela sensação de nuca arrepiada. Olhei para cima, para a fachada da casa 402. No segundo andar, uma janela de vidro fumê, que sempre esteve escura, tinha uma fresta aberta, e atrás da fresta não havia escuridão. Havia um brilho fraco, talvez de um cigarro e um rosto. Eu não conseguia ver os traços. Só via a silhueta de alguém parado, imóvel, com a testa encostada no vidro, me observando.
observando o saco rasgado na minha mão. O tempo parou. Eu sabia que se eu abrisse aquele saco para ver o que estava enrolado no meio daquelas roupas, minha vida acabaria. Eu sou só um lixeiro. Eu sou invisível. Mas naquele momento, eu estava sendo visto. O motorista acelerou o giro do motor, impaciente. O barulho me trouxe de volta. O medo é um bicho engraçado. Ele não te faz ser herói. Ele te faz querer sobreviver. Fechei os olhos, empurrei o saco pesado para o fundo da caçamba com força e puxei a alavanca da prensa hidráulica. A lâmina de aço desceu, lenta e inexorável. Crack! Squelch! Ouvi o som de algo quebrando. Algo mais duro que osso, talvez cerâmica ou plástico duro, misturado com o som molhado das roupas sendo espremidas. O líquido escuro esguichou para os lados antes de desaparecer na barriga do monstro de metal. Pulei no estribo do caminhão sem olhar para trás. "Que demora da porra, Beto!" reclamou o Ceará, acendendo um cigarro tentando proteger o fogo da chuva. Eu não respondi. O caminhão arrancou dobrando a esquina. Só então eu tive coragem de olhar pelo retrovisor lateral. A rua estava vazia, mas a luz no segundo andar da casa 402 tinha se apagado. Passei o resto da noite esfregando minhas luvas na calça, mas a sensação do calor daquele saco não saía da minha mão. No dia seguinte, procurei nos jornais, procurei na internet. Criança desaparecida, crime no Jardim Europa, nada, nem uma nota de rodapé. Continuo trabalhando na mesma rota. Toda terça-feira passamos pelo número 402. O lixo voltou ao normal. Garrafas de vinho, caixas de pizza. A casa continua escura. Mas agora, quando a prensa bate e esmaga o lixo, eu não ouço mais o barulho da máquina. Eu ouço aquele craque abafado. E toda vez que olho para aquela janela escura, tenho a certeza absoluta de que, lá de dentro, alguém também está esperando o caminhão passar. A gente recolhe o que a cidade rejeita. Mas tem coisas que a gente não joga fora. A gente carrega.